minha irmã, mais uma vez nos conectamos e podemos meditar a palavra de Deus, podemos falar sobre as maravilhas que Deus realiza em nossa vida, na vida da comunidade e na nossa vida pessoal. Eu, Padre Alessandro, e você, onde quer que você esteja, estamos conectados e podemos dar continuidade à obra da evangelização, que não é nossa, mas é do Espírito de Deus que age em nós. E hoje nós vamos falar sobre a palavra. A liturgia nos chama a meditar sobre a palavra de Deus. A palavra que Deus disse, a palavra que Deus colocou em nosso coração. A palavra que Deus nos deu para nortear os nossos passos, nortear a nossa vida. E a liturgia da palavra desse domingo nos traz leituras que nos ajudam muito a entender a importância da palavra de Deus na nossa vida. Na primeira leitura, nós vimos lá do profeta Neemias, Deus convocando o povo para escutar a palavra e para renovar aquela aliança que ele tinha feito com o seu povo na pessoa de Moisés lá no Monte Sinai. A gente vê o contexto dessa leitura. O povo estava retornando do exílio da Babilônia. Não tinha mais nada, tudo tinha sido destruído. Aquele povo tinha passado muito tempo prisioneiro lá na Babilônia. Agora, Esdras e Neemias, eles tentam reconstruir novamente Israel, tentam reconstruir novamente o seu povo. Eles tentam dar uma identidade para esse povo, resgatar a memória desse povo. E o instrumento que eles têm para fazer isso, eles encontram na obra da palavra de Deus. E o texto mostra a importância que a palavra de Deus deve assumir na vida da comunidade. Primeiro, a comunidade ela tem que ser convocada, ela é convocada para escutar a palavra de Deus. O local da leitura, ele é cuidadosamente preparado. E o livro, quando introduzido no meio do povo, ele é acolhido de pé, de forma solene, em atitude de total respeito. E a palavra é proclamada, ela é aclamada pela Assembleia, mas proclamada pelos levitas, explicada numa linguagem acessível, numa linguagem compreensível a todas as pessoas que ali estão. A palavra, ela interpela, a palavra, ela provoca o povo a ter uma atitude de mudança, uma atitude de conversão. É a força da palavra agindo no meio do povo. E tudo, diz o livro de Neemias, tudo termina numa grande festa. A palavra de Deus, ela é geradora de alegria, ela é geradora dessa grande festa. Na verdade, esse trecho pode ser até trazido por nós como um manual para a gente celebrar a palavra, até nos dias de hoje, para a gente celebrar dando essa solenidade e essa importância que a palavra deve ter em nossa vida, em nosso coração, em nossa casa e em nossa comunidade. Na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, São Paulo fala dos dons, ele fala dos carismas no corpo de Cristo que é a igreja. E ele sublinha que toda comunidade cristã é gerada pela palavra, é alimentada na unidade. Isso tudo acontece através da força que a palavra de Deus deve ter na vida dessa comunidade. O
salmo que nós rezamos na liturgia de hoje nos convida a cantar: Cristo é o Senhor. E essa palavra, a vossa palavra, Senhor, essa palavra nos traz o Espírito de vida. Vossa palavra, Senhor, são Espírito de vida. É o que o Salmo 18 nos convida a rezar. O Evangelho segundo São Lucas, Cristo proclama e ele também atualiza essa palavra de Deus. Numa reunião no dia de sábado, Jesus vai à sinagoga de Nazaré. E lá acontece algo muito importante. Ele lê um trecho muito importante. Ele inaugura ali a sua catequese, a sua missão de instauração do reino de Deus. É o início do Evangelho segundo São Lucas, que nós vamos estudar e vamos meditar, vamos rezar durante todo esse ano de 2022. Nessa perícope do Evangelho tem dois momentos, são dois textos diferentes. No primeiro temos uma introdução que Lucas faz no seu Evangelho. E no segundo é o início da pregação de Jesus, anunciada aí a sua missão. É o profeta que Deus ungiu para concretizar a missão libertadora desse povo. E a missão de Jesus é a nossa missão. Também nós fomos ungidos pelo Espírito Santo no batismo e fomos enviados para anunciar a boa nova da esperança com o sacramento da Crisma e levar aos oprimidos a gozar a alegria da vida plena. Nós temos uma fonte para isso tudo, e a fonte é a palavra de Deus, que nós devemos conhecer através de estudo, através de grupos de reflexão, através de catequese, através de tudo aquilo que nós podemos, como igreja ou como família, trazer e estudar esta santa palavra em nossa vida. Onde que nós fazemos isso? Na comunidade, como eu disse, na nossa família, mas também na missa, nos grupos, na nossa vida pessoal, principalmente. E o modelo que nós temos é o próprio Cristo. Cristo é o modelo. E no Evangelho de hoje, ele diz: o Espírito do Senhor me ungiu e me enviou. O grande conteúdo da evangelização é a Boa Nova da justiça, da libertação, da esperança, da alegria. Aos pobres anuncia a libertação. Um Deus que vem e está perto. Ele está perto de nós, caminha conosco. Aos presos, libertar da miséria, libertar do vício, das injustiças, libertar do pecado. Aos cegos, pela miséria, a exploração e as estruturas anticristãs, trazer à vista a visão, poder enxergar com mais clareza. Aos oprimidos, para a conquista dos seus direitos. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia é a palavra de Deus falada, escrita para nós. E o povo de Deus serviu-se da palavra de Deus para reconstruir o seu país, para dar identidade ao seu povo. Quando eles voltaram já da Babilônia enfraquecidos, cansados de serem escravos naquele tempo todo de exílio. E os cristãos, com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus, eles iniciaram a missão evangélica, a missão de apresentação do Cristo à sociedade,
do Cristo a todos os povos. Cristo, a palavra de Deus encarnada, a palavra de Deus viva no meio de nós. O Salmo diz: Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Paulo afirma: toda escritura inspirada por Deus é útil para instruir, para reforçar, para corrigir, para fazer justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para todas as espécies de obra, em todas as épocas, em todos os momentos, em todos os sentidos. A palavra de Deus é esse sinal de transformação. Em todas as épocas da história, sobretudo em épocas de crises, entre épocas de grandes dificuldades, os homens recorreram à palavra, recorreram a esse alimento que é a Sagrada Escritura e procuraram na Sagrada Escritura esse sentido para a sua vida e encontraram e se transformaram e foram agentes transformadores. A própria Igreja, no Concílio Vaticano II, ela redescobriu o valor da Sagrada Escritura e fez dessa Sagrada Escritura a fonte de inspiração para um mundo que estava entrando no momento de renovação. Além de ter um documento dedicado à Palavra de Deus, chamado Dei Verbum, o concílio também ele propôs maior espaço à Palavra de Deus na liturgia, maior espaço na catequese, nas comunidades, nos grupos e na vida dos cristãos. O compêndio do Catecismo da Igreja Católica afirma assim: a Sagrada Escritura dá suporte e vigor à vida da Igreja. É para os filhos firmeza de fé, alimento e fonte da vida espiritual. É a alma da teologia e da pregação pastoral. A Igreja, meu irmão, minha irmã, ela exorta, por isso, a frequentar a leitura da Sagrada Escritura, porque a ignorância das Escrituras é, na verdade, a ignorância do próprio Cristo. Se você ignora a palavra, você também ignora Jesus Cristo, você também ignora o Senhor. O sentido da Bíblia, o primeiro livro que Deus escreveu para nós, é a natureza, criada pela palavra. Deus disse e as coisas se criaram. São os fatos, são os acontecimentos, a história, tudo que existe, tudo aquilo que é ou que acontece na vida do povo de Deus. E o segundo livro é a própria Bíblia, é a palavra escrita. Ela continua sendo um objeto, uma graça de Deus para nós. Ela foi escrita para nos ajudar a decifrar o mundo, a entender a natureza, para nos devolver o olhar da fé, o olhar da contemplação e para transformar a realidade numa grande revelação de Deus. A Bíblia é isso para você? A Bíblia será isso para nós? Ou ela continua sendo apenas um objeto de enfeite lá na prateleira da sala? Ou pior, ela permanece lá esquecida no fundo da gaveta de nosso armário? Meu irmão, minha irmã, Cristo nos convoca com sua palavra para que completemos a obra que Ele iniciou. Meu irmão, minha irmã, sejamos arautos
dessa palavra, anunciadores dessa palavra, porque somos herdeiros do reino, também proclamadores da boa nova, da boa notícia, que é o próprio Jesus Cristo. Que a palavra continue sendo lâmpada para os nossos pés, como nos diz o salmista. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.